Telefone, Graças tá a no Deus. chão. Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Só quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, para nós é motivo de alegria estar mais uma vez reunidos nessa casa de apoio, de recuperação, poder estar cooperando de alguma forma aqui com os acolhidos. Que Deus abençoe de forma maravilhosa. Que Deus continue concedendo graça, sabedoria, força, estratégias para o presidente deste projeto, vice-presidente, todos que cooperam, trabalham aqui nesta casa de recuperação, a casa de apoio. Que Deus abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, versículo de número 2. Nós vamos ler uma parte, somente uma parte da parte B do versículo 2. E logo após o verso 7 do mesmo capítulo, Eclesiastes, a última parte, a parte B do verso 7 também. Glória a Jesus. Nós estamos num trabalho denominado também de discipulado, um momento de reflexão, né, da palavra de Deus. Sinto-me feliz e honrado pela oportunidade que me é concedida para poder falar um pouco mais da palavra de Deus. Esta palavra que é viva, esta palavra que é eficaz, esta palavra que, colocada em prática, ela transforma vidas, ela regenera vidas, ela faz com que possamos tomar novas atitudes que agradem ao nosso Criador, que glorifiquem a Deus. Graças a Deus. Eclesiastes capítulo 5, parte B, somente uma parte do versículo que diz assim: porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. O verso 7, bem no final, diz assim: mas tu teme a Deus. Mas tu teme a Deus. João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Evangelista João, escrito pelo evangelista João, o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 14, versículo 2 e 3. Diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Graças a Deus. Louvado seja. Nós iremos, não vamos nos estender muito, mas no tempo que aqui nos é concedido, nós iremos falar um pouco sobre o céu. Só quem já ouviu falar sobre o céu, levanta a sua mão assim. Amém? Graças a Deus. Pois é, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o céu. O que é o céu? Você já parou para refletir, para pensar o que é o céu? O que é o céu? A Bíblia fala do céu. Os crentes falam do céu. Eu também já ouvi sobre o céu. Mas o que é o céu? Primeiro, nós podemos destacar, baseado nesses versículos que nós lemos, que o céu é a habitação de Deus. O céu é a habitação de Deus. Diga, o céu é a habitação de Deus. Então, você vai sair daqui consciente, após esta palavra, que o céu, em primeiro lugar, ela é uma habitação. O céu é a habitação de Deus. Lá em Jó, capítulo 22, versículo de número 12, diz: porventura Deus não se encontra nas alturas do céu? E veja quão elevadas estão as mais altas estrelas. Porventura Deus não se encontra nas alturas do céu? Então, observamos que o céu é a habitação de Deus.
Nós lemos aqui também João 14, verso 2 e verso 3, que Jesus disse que ele voltaria para a casa do Pai. Então, é o lugar da habitação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, o céu é a sala do trono de Deus. Diga, o céu é a sala do trono de Deus. O Salmo 103, versículo 19, vai dizer isto. O Senhor estabeleceu o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor estabeleceu o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Então, o céu, além de ser a habitação de Deus, o céu também é a sala do trono de Deus. Só os que estão entendendo, diga amém. Amém. Graças a Deus. Então, o céu é a habitação de Deus, o céu é a sala do trono de Deus. E aqui, traduzindo mais um pouquinho, o céu é um lugar. O céu é um lugar. Quando se fala que o céu é a habitação de Deus, é a sala do trono de Deus, está se falando que o céu é um lugar, e um lugar real. Né? E um lugar real. Não é algo imaginário, pensado pelo homem. Não. O próprio Jesus, ele falou sobre o céu. O próprio Jesus disse sobre o céu. E o capítulo 14 de João, ele vai, nós até lemos aqui o que Jesus falou. Lemos os versos 2 e 3 e diante, sobre o céu. Jesus estava falando sobre isso. Então o céu é um lugar, é o lugar da habitação de Deus, é a sala do trono de Deus. E terceiro, o céu é o lugar da plena glória de Deus. Diga, o céu é o lugar da plena glória de Deus. Daniel capítulo 7, versículo 9 e o versículo 10 vai dizer sobre isto. Que o céu, além de ser um lugar onde Deus habita, o lugar onde está o trono, a sala do trono de Deus, é o lugar da plena glória de Deus. Daniel 7, 9 e 10 diz, enquanto eu olhava, tronos foram colocados e o ancião de dias assentou-se. As suas vestimentas eram brancas como a neve, o cabelo da sua cabeça era branco como a lã, e o seu trono estava se inflamado com fogo, e as suas rodas estavam todas em chamas. Um rio de fogo estava fluindo, saindo diante dele. Então aqui está falando, se referindo à majestade, à glória, ao resplendor. Então o céu é o lugar da plena glória de Deus. Nós vamos ver também isto em Atos capítulo 7, versículo 55, quando Estevão ali, quando estava sendo martirizado por causa do evangelho, ele viu, céu aberto, ele viu a glória de Deus, né? Então, ele viu o céu. E o céu é o lugar onde Deus habita, o céu é o lugar da sala do trono de Deus, e o céu é o lugar da plena glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Em quarto lugar, o céu é o lar dos mortos retos, daqueles que esperam Jesus, daqueles que morreram em Jesus, daqueles que resolveram seguir a Jesus. Então, observamos aqui em 2 Coríntios 5 e 1, que o céu é o lugar dos mortos retos. Diz 2 Coríntios 5 e 1, porque sabemos que se esta tenda terrena, se fala sobre a matéria física, que é perecível, né? O que é material. Porque sabemos que se esta tenda terrena na qual moramos for destruída, temos um edifício de Deus, uma casa eterna no céu, que não é construída por mãos humanas. Não é feito pelo homem, não é construída pelo homem, mas sim é um edifício de Deus. É o lar, como Jesus mesmo disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Graças a Deus. Há lugar para todos. Há lugar para todos. No céu, no lugar da habitação de Deus, na sala do trono de Deus, no lugar da plena glória de Deus, é o lar que o Senhor reservou para aqueles que decidirem servi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Só os que estão entendendo, diga amém.
Amém. Graças a Deus. O céu é um lugar, é o lugar da habitação de Deus, é o lugar da sala do trono de Deus, é o lugar da plena glória de Deus, é o lar daqueles mortos retos. O céu é o lar futuro de todos aqueles que resolvem seguir ao Senhor. Como diz Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10. Depois disto olhei, e havia diante de mim uma grande multidão que ninguém conseguia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono. Estavam usando vestimentas brancas e seguravam palmas em suas mãos e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, o qual se assenta no trono. Louvado seja o nome do Senhor. Então o céu é um lar futuro de todos aqueles que resolvem seguir ao Senhor. Glória a Jesus. Então, o que é o céu? Primeiro, é o lugar da habitação de Deus. Segundo, é a sala do trono de Deus. Terceiro, é o lugar da plena glória de Deus. Quarto, é o lugar dos mortos retos. Quinto, é o lar futuro de todos aqueles que resolvem seguir ao Senhor. Mas o céu, ele tem uma natureza. O céu é um lugar que vai além de qualquer coisa que possamos imaginar. A nossa mente é muito limitada para imaginar como é realmente a natureza do céu. O céu é um lugar de santidade, repleto de glória e infinito. Mas ainda que a Bíblia não descreva dos detalhes de como é o céu, ela nos dá de fato alguns indícios com relatos à sua natureza. E um desses indícios, a Bíblia vai nos relatar que são os seguintes: que o céu é um lugar de grande glória. Mateus capítulo 13, versículo 43 diz: aí então os retos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Então, o céu, a nossa mente humana é tão limitada, mas Deus, pela sua graça, inspirou os autores a escreverem a Bíblia, que é a palavra de Deus, na nossa linguagem, para nós entender. Na nossa limitação, nós podemos pensar um pouco do que é glória, do que é resplendor, do que é brilho, né? Do que é luz, do que é maravilhoso. Aí por isso que ele vai dizer, aí então os retos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Está se referindo que o céu é um lugar de grande glória. Só os que estão entendendo, diga amém. Então, essa é a natureza do céu, é um lugar de grande glória. O céu também é um lugar de adoração contínua. É um lugar onde todos aqueles que resolverem seguir ao Senhor irão adorar continuamente a Ele. Irão louvá-lo continuamente, sem a garganta falhar, sem o corpo esmurecer, cansar, suar, ter a fadiga como nós temos aqui, porque nós estamos numa tenda temporária, que é a terra, que é este corpo, que é matéria física, que se cansa, né, irmão Franco? Que se cansa. Se não estiver bem atento, a gente cochila daqui a pouco. É o corpo, é matéria, é tenda terrena, né? Não é isso? Mas nós observamos que lá no céu será um lugar de adoração contínua. Glória a Jesus. Lá em Apocalipse 19, versículo 1 ao 6, diz o seguinte: depois disto ouvi o que parecia o som de uma grande multidão no céu bradando: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Então ouvi o que parecia uma grande multidão, como o som de muitas águas e como estrondo de trovões, bradando: aleluia! Pois o nosso Deus, pois o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Aqui está falando de adoração. Adoração contínua. O céu é um lugar de grande glória. A natureza do céu, ele é caracterizado como lugar de grande glória. É caracterizado como lugar de adoração contínua. O céu também é um lugar que nunca se acabará. Quantos podem dizer glória a Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Infelizmente, nessa terra, muitas vezes temos que nos separar dos nossos entes queridos por causa da morte, né? O tempo aqui é limitado. Nascemos, crescemos, envelhecemos e chegamos
até morrer, porque é limitado. Mas o céu, a natureza do céu, o céu é caracterizado por um lugar que nunca se acabará. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 11, diz, é a Bíblia que diz, tudo que eu estou falando aqui, é a Bíblia que está dizendo. Amém? Segundo Pedro 1:11 diz, e vocês receberão calorosas boas-vindas ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ao reino eterno. Quando se fala em eternidade, se faz com que a gente venha pensar, lembrar que quando se fala em eterno, é algo que não se acaba. É algo infinito, né? É permanente. É algo permanente. Então, o apóstolo Pedro está dizendo aqui que no céu, todos aqueles que adentrarem o céu serão recebidos com boas-vindas para um reino, para um tempo que não terá fim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o céu é caracterizado como lugar de grande glória. O céu é caracterizado como lugar de adoração contínua. O céu é caracterizado como lugar que nunca se acabará. Ele é eterno, permanente. E o céu é um lugar incontaminado pelo mal. Muitas vezes aqui nessa terra, nós somos contaminados pelo mal. Somos afligidos pelo mal. Lutamos contra o mal. Lutamos contra as forças do mal. Lutamos contra muitas coisas que às vezes nós, como disse o apóstolo Paulo, aquilo que não quero fazer, às vezes acabo fazendo, né? Acabo fazendo, né? Mas lá no céu, o céu é um lugar incontaminado pelo mal. Quantos podem dizer glória a Deus por isto? Apocalipse 21:27 diz, nada impuro jamais entrará nela, nem ninguém que faça o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso que é importante querer adentrar no céu, pertencer ao céu. E o livro de Apocalipse descreve a Nova Jerusalém, o que é vindo do céu, como um lugar sem noite. Lá não vai ter noite, Apocalipse 22:5. Lá não vai ter maldição, Apocalipse 22:3. Lá não vai ter dor, Apocalipse 21:4. Lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza, Apocalipse 21:4. Lá não vai ter morte, o verso também 4 de Apocalipse 21 diz isto. Então o céu é um lugar incontaminado pelo mal. Aleluias, louvado seja Deus. Isto é assim, porque a natureza do céu é um produto da natureza de Deus, e Deus é eterno. Já que o céu é a plena manifestação da sua presença, o que Deus é, assim também é o céu. Um lugar de santidade, repleto de glória e sem fim, é eterno, permanente. Quantos podem dizer glória a Deus? A natureza do céu, o céu é caracterizado como lugar de adoração contínua. O céu é caracterizado como lugar que nunca se acabará. O céu é um lugar incontaminado pelo mal. Lá no céu não tem noite, lá no céu não tem maldição, lá no céu não tem dor, lá no céu não tem choro, o céu não tem tristeza, o céu não tem morte. Lá no céu não tem nada que possa nos tentar condenar, tentar nos acusar, porque o céu é um lugar de plena santidade, de plena glória, é um lugar eterno. Quantos podem dizer glória a Deus por isto? Graças a Deus. Mas qual é a nossa ligação com o céu? Sim, irmão, o céu é um lugar. Você falou que o céu é um lugar, o lugar da habitação de Deus, é o lugar da plena glória de Deus, é o lugar daqueles que pertencem ao Senhor. Você falou sobre a característica do céu. O céu é um lugar de grande glória, lá a adoração é contínua, lá não se acaba, lá é eterno, é permanente, e lá o mal não entra. Mas qual é a nossa ligação com o céu? Como aqueles que reverenciam a palavra de Deus, vivemos vidas que foram transformadas e têm um relacionamento especial
com o céu. Por quê? Porque nos alegramos quando falamos sobre o céu. Porque nos enche de fé, nos enche de esperança quando falamos sobre o céu. Porque nós pertencemos ao céu. Só quem se sente pertencente do céu, diga glória a Deus. Porque nós pertencemos ao céu. Né? Nós pertencemos ao céu. Em Hebreus 12, 22 e 23 diz: mas vocês chegaram a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Vocês chegaram aos milhares e milhares de anjos da alegre assembleia, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Porque pertencemos ao céu. Por isso que nos alegra, nos enche de fé, nos enche de esperança, né? Quando falamos sobre o céu, porque a nossa ligação com o céu é saber que nós pertencemos a Ele. É saber que a nossa pátria é lá, a tua pátria, a nossa pátria é lá. O verdadeiro projeto de Deus para mim e para a sua vida é nos levar para o céu. Só os que creem, diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então a nossa ligação com o céu é porque pertencemos ao céu. Segundo, porque estamos entronizados lá. Efésios 2 e 6 diz: e Deus nos ressuscitou com Cristo e nos introduziu com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Né? Nos introduziu, nos fez pertencentes, nos fez participantes, nos fez herdeiros. Louvado seja o nome do Senhor do céu. O céu, a nossa ligação com o céu também é porque temos a nossa fonte de vida que vem de lá. A fonte de vida provém de lá. Efésios 1:3 diz: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou nos lugares celestiais com todas as bênçãos espirituais em Cristo. A nossa fonte de vida, a nossa força para vencer a nós mesmos neste mundo, provém da onde? Lá do céu, lá de Deus, lá do Pai das luzes. Aleluia, só os que assim creem, diga glória a Deus. Glória a Deus. Temos os nossos nomes escritos lá. Fomos enviados por aquele que habita lá. Né? Nós fomos enviados por Ele. Nós estamos aqui por causa dEle, porque pertencemos a Ele. E temos que ter os nossos olhos fixos lá para o céu. Seguindo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18, diz: pois as nossas leves e momentâneas tribulações estão alcançando para nós uma eterna glória, e que é muito mais importante que todas elas. Portanto, não fixamos os nossos olhos naquilo que é visto, ou seja, naquilo que é terreno, naquilo que é perecível, e sim naquilo que é invisível, pois o que é visível é temporário, mas o que é invisível é eterno, e o céu é eterno. Por isso que nós devemos todo dia, meus queridos, pensar no céu, desejar ir para o céu. Por isso que tem um hino na nossa harpa cristã, tem um hinário dos crentes, que é chamado harpa cristã, que lá no 213 ou 214, se for de memória, tem um hino que diz: desejamos ir lá. Desejamos ir lá, porque a nossa pátria é lá. Aleluia. O que Deus reservou para nós. Por isso devemos batalhar, nos esforçar. E a Bíblia diz que o céu é tomado por esforço. Nós temos que nos esforçar para entrar lá. Aleluia! Glória a Deus! É um lugar de plena glória, é um lugar eterno, um lugar que não se acaba. E ainda mais, é um lugar que nós vamos desfrutar da plena glória do nosso Criador, que é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a nossa ligação com o céu? Estamos sendo chamados para lá. Né? Estamos sendo chamados para ir para lá. Filipenses 3, 13, 14 diz: mas uma coisa faço. Olha o que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo era um ser humano como nós, mas ele disse para os irmãos lá de Filipos: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que estão para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Aleluia. Não importa o passado, não importa o que eu fiz, não importa o ontem, um ano, 3 anos, alguns meses, não importa o passado.
Aleluia. Paulo está dizendo, o importante é que eu quero esquecer desse passado. O importante é que eu quero avançar para aquilo que está na minha frente. Prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio para o qual Deus me chamou. Para o quê? Ao céu. Por meio de quem? Por meio de quem? De Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos chamados para lá. Nós estamos sendo chamados para o céu. Glória a Jesus. Graças a Deus. O próprio Jesus, antes de retornar ao céu, falou o que nós lemos aqui no início. A leitura de João capítulo 14, versículo de número 1 ao verso 3. Eu li só o verso 2 e verso 3, mas o verso 1, Jesus ele inicia dizendo assim para os discípulos, homens igual eu e você, sujeitos às mesmas falhas, mesmas limitações, mas Jesus, o eterno, aquele que tem plena glória para nós, ele disse, não deixe que os seus corações fiquem perturbados. Confie em Deus. Mas Jesus disse, mas também confie em mim. Aleluia. Confie em Deus. Eu sei que vocês acreditam em Deus, mas também acreditem em mim. Pode confiar em mim. Aleluia. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Estou indo lá para lhes preparar um lugar. E se eu for lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei, para que vocês estejam comigo. E para que vocês estejam onde eu estou. Aleluias. Deus, por meio de Jesus Cristo, está nos chamando para lá, para o céu. Só os que entenderam, diga glória a Jesus. Graças a Deus. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Graças a Deus. Uma palavra simples, bem objetiva, para que vocês possam entender o que é o céu. Primeiro, o que é o céu? É um lugar da habitação de Deus. O céu é a sala do trono de Deus. O céu é o lugar da plena glória de Deus. O céu é o lar de todos aqueles mortos retos. O céu é o lar futuro de todos aqueles que resolvem viver em retidão com Deus. O céu é caracterizado como um lugar de grande glória. O céu ele é caracterizado como um lugar de adoração contínua. O céu é um lugar que nunca se acabará. O céu é um lugar que o mal não entra. A noite não tem, lá não tem maldição, lá não tem dor, lá não tem choro, lá não tem tristeza, lá não tem morte. Mas o que nos liga, o que nos faz ficar cheio de esperança, cheio de alegria, quando falamos sobre o céu, é saber que nós pertencemos ao céu. É saber que nós estamos entronizados lá. É saber que a nossa fonte de vida provém de lá. E só estamos aqui é por causa da fonte que veio de lá, do céu. Aleluia. O céu é um lugar que nós estamos sendo chamados. É um lugar que os nossos olhos devem estar fixos, o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração. O céu é o nosso tesouro. Aleluia. Graças a Deus. O céu é o nosso tesouro. Por isso, prossiga, olhando, pensando no céu. Glória a Jesus.